Então, seja bem-vinda, Lu. Hoje, vamos de novo, né? Hoje a gente vai conversar sobre equilíbrio de corpo extenso, tá? A gente já tinha falado na semana passada sobre equilíbrio de partícula, tá? E aí o somatório de forças era igual a zero. E aí tu vai assistir lá na gravação, a gente decompõe todas as forças na direção vertical, na direção horizontal e diz que para a direita é igual para a esquerda, a soma das forças que atuam para a direita é igual à soma das forças que atuam para a esquerda. E a soma das forças que atuam para cima vai ser sempre igual à soma das forças que atuam para baixo. Aí a força resultante, ou o somatório de forças que atua sobre a partícula, é igual a zero. Sobre uma partícula, é suficiente dizer que se o somatório de forças for igual a zero, ela vai estar em equilíbrio. O que não significa dizer que ela vai estar parada necessariamente, tá? Estar em equilíbrio ou a força resultante ser igual a zero significa que não vai ter aceleração porque a força resultante é igual a zero. Então pode estar em repouso ou pode estar em MRU, que é outra situação em que não tem aceleração. Para um corpo extenso, a gente vai ter que aprender uma grandeza que a gente não viu ainda para poder estabelecer as condições, que vão ser duas, de equilíbrio para esse corpo extenso. Vou escrever aqui, ó, equilíbrio de um corpo extenso. E vai ser corpo extenso um corpo que não pode ter as suas dimensões desprezadas, né? Então vai ser uma barra, vai ser um poste, vai ser qualquer coisa que tem em relação ao exercício, tem dimensões que não podem ser desprezadas. Eu tenho que contabilizar que uma gangorra, por exemplo, ela tem braços e aí os pesos das crianças não precisam ser iguais, desde que elas não estejam a uma mesma distância do ponto de equilíbrio, que seria o eixo da gangorra. Então isso é o que a gente vai ver nesse capítulo, nesse pedacinho do capítulo de estática. Aí a gente tem que conversar sobre uma grandeza que a gente não viu ainda, que é momento de força. Então vamos lá. Momento de força, que a gente simboliza pela letra M maiúscula com um vetorzinho em cima. Então estamos em frente a uma grandeza vetorial, né? Ela tem direção e sentido, além de ter um módulo. E esse momento de força ele pode ser chamado de torque, tá? Então tem algumas biografias que chamam de torque e quando fazem isso geralmente colocam essa letra grega que é o tau com um vetorzinho em cima para representar esse momento de força ou torque. Esse momento de força ou torque ele tem que ser pensado com uma tendência de rotação. Sempre quando um corpo extenso tender a girar, isso pode ser a cadeira. Se a gente levantar na extremidade de cada da pranchetinha da cadeira, ela tende a primeiro a girar para trás. Ela não vai simplesmente cair sem girar, sem rodar para trás. Então esse momento de força é a tendência de giro que a força que eu faço faz sobre a cadeira que faz com que ela tenda a girar em relação a um polo de rotação que vai ser os pés de trás dela, né? Que são os pontos em torno do qual a cadeira toda vai girar. Então, esse momento de força ou torque, pode pensar nisso, ó, é sempre a tendência de rotação. Tendência de giro, tá? Então, a tendência de giro ou de rotação que uma força causa, quando ela é aplicada num corpo extenso, a gente chama de momento de força ou torque. Falta um acento aqui, né? Tendência. Então, vou desenhar aqui uma haste. Eu vou dizer que essa haste ela está presa. Não que precisasse ter a haste ou precisasse ter um ponto que seja fixo mesmo. Mas para facilitar a compreensão do que está acontecendo aqui, eu vou dizer assim, ó, tem um ponto aqui que vai ser o nosso polo de rotação. E a gente vai olhar para essa barra e pensar assim, ó, ela é livre para girar tanto para baixo quanto para cima. Existe a força peso da barra, e essa força peso ela pode ser considerada no centro de massa da barra, ou a gente tem que considerar que a questão vai nos dizer onde é que é o centro de massa da barra. Então, pode ser no centro geométrico da barra, em geral tá? Dificilmente não vai ser, mas quando não for vai estar bem escrito no texto lá. Ah, considerando que o centro de massa da barra está a tantos metros da sua extremidade. Ele vai te dizer certinho onde é que é esse centro de massa da barra. Mas se falar que a barra é homogênea, o peso está no meio. Então, eu sei que essa força peso aqui, ó, é o que faz essa barra girar para baixo, nesse nosso ponto de vista aqui,
quando eu prego a barra aqui, ó. Se ela está presa aqui, eu solto, ela não fica assim, né? Ela cai. E essa força-peso da barra é que está produzindo um momento, que é uma tendência de rotação dessa barra, uma tendência de giro, no sentido que a gente chama de horário. Sentido de rotação, Lu, não é para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo. Não tem como ser, porque independente de como está acontecendo a rotação, ela pode ser as duas coisas. Para a direita ou para a esquerda ou para cima e para baixo. Porque se está girando assim, ó, na frente está passando para a tua esquerda, concorda? Mas lá atrás está passando para direita. Se eu estou rodando assim, ó, aqui desse lado está para baixo e aqui está para cima. Aqui em cima está para a direita e aqui embaixo está para esquerda. Então o sentido de rotação ou é horário ou é anti-horário. Qualquer outra coisa está errado. Tá? Horário é no mesmo sentido de rotação do ponteiro do relógio, né? E anti-horário é ao contrário. Então essa força produz um momento ou torque. E esse momento de força ou torque, vou botar aqui, ó, tem um módulo, que é a intensidade, né, que é o valor dele, que é o produto da força pelo deslocamento. Então vou escrever aqui, ó, momento dessa força, deslocamento não, desculpa, tá errado, braço de alavanca, vai ser igual ao módulo da força, que nesse caso é o peso, né, a gente substituiria aqui a força pelo braço de alavanca, vou botar aqui, ó, vezes D, e esse braço de alavanca, boa tarde, esse braço de alavanca sempre vai ser a distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. Então existe um braço aqui, né, de alavanca, uma alavanca, enfim, que vai do ponto de aplicação da força até o polo de rotação. Vou chamar isso aqui de D. Então eu multiplico força em newtons pelo braço de alavanca em metros, e aí a unidade do momento, né, ou do torque que vai aparecer, vai ser o newton vezes metro. Esse newton vezes metro do momento, que é uma grandeza vetorial, não vai virar joule, tá? O newton vezes metro que vira joule é lá do trabalho, quando é força vezes deslocamento. Percebe que aqui não tem deslocamento, né? Tipo, é uma distância fixa entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. Então, o momento de força, o torque, vai ser igual ao produto da força pelo braço de alavanca. É bem simples. Claro que eu posso ter um momento que é positivo ou um momento que é negativo. E esse positivo ou negativo tem a ver com o sentido de rotação. Então, vou colocar aqui, ó. O momento dessa força ou torque vai ser positivo. Vou usar o laranja aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Positivo quando for no sentido anti-horário, tá? É contraintuitivo isso, eu sei, né? A gente costuma pensar que vai ser positivo se for horário, né? Porque é que nem o relógio, mas é o contrário. Então, positivo no sentido anti-horário e vai ser negativo se for no sentido horário do ponteiro do relógio. Sentido horário. Opa, escrevi horário. Sentido horário. Aí tem mais um detalhe para a gente conversar e eu vou falar sobre o momento resultante. Então, por enquanto, bem simples, né? O momento é a tendência de giro ou tendência de rotação que uma força causa, porque ela tem uma distância, né, do ponto de aplicação dela até o polo de rotação. Esse polo de rotação pode ser um ponto fixo, ele pode ser onde está pregada essa haste, né? Mas não precisa ser, tá? Esse polo de rotação ele é arbitrário, a gente pode escolher ele onde a gente quiser e aí a gente vai estar calculando o momento dessa força em relação a esse polo de rotação que a gente escolheu. Show? Agora eu vou te mostrar um detalhezinho aqui, né? Num exemplo. Ó. Essa força que eu coloquei aqui, ela é perpendicular ao braço de alavanca, né? Mas ela não necessariamente precisa ser. Ela pode ser uma força que não é perpendicular ao braço de alavanca. Então eu vou desenhar como é que se calcula aqui, né? Vou te mostrar como é que se calcula o momento de uma força que não é perpendicular ao braço de alavanca, né? Não é perpendicular à barra. Vou desenhar de novo um polo de rotação, vou escolher, vou dizer que esse ponto aqui é o nosso polo. A partir de agora eu vou escrever só polo, tá? Polo porque é em torno do qual gira, né? Por isso a gente chama de polo sul e polo norte na Terra, né? São os polos em torno dos quais a Terra está girando, né? Passa aquele eixo. E aí eu vou desenhar uma força que é assim, ó. Essa força agora ela é oblíqua. Tá aqui, tá a força F. E aí eu peço para vocês pensarem no seguinte, ó. Essa força, direto como ela está ali, tende a girar essa barra no sentido horário ou anti-horário? E aí, vai tender a girar barra no sentido horário? Porque, ó, de verdade, é bem importante isso, tá?
Tem que entender como é que eu vejo em que sentido tenderia a girar essa barra. Pode ser que ela nem gire, né? Mas tenderia a girar essa barra por causa dessa força. Isso vai determinar se tu vai acertar a questão depois ou não, tá? Se eu conseguir resolver ela ou não. E aí você acha que essa força em relação àquele polo de rotação tende a girar a barra no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Sempre tem que imaginar isso, tá? Tem que imaginar mexendo aqui. Se eu puxar assim, ó, essa barra ela tende a fazer isso aqui, né? Então, o sentido de rotação seria anti-horário e esse momento eu já sei que seria positivo. Mas agora eu te peço para pensar assim, ó. É toda essa força que causa a rotação ou é uma componente dessa força que é perpendicular ao braço de alavanca? É uma componente, porque se eu pegar essa força, olha só, e decompuser ela, vou falar chique, né? Ó, se eu agora estou estudando para concurso, tem que aprender a falar, né? Ó, força Fx, força na direção x, e aqui a força na direção y. A decomposição bem simples, a gente viu isso aqui 1 milhão de vezes já. Ó, força na direção y. Qual dessas duas componentes que efetivamente faz a barra girar? Se eu puxasse a barra para cá, ó, ela ia girar para cima ou para baixo, aqui no sentido anti-horário, anti-horário? Não ia. Se a gente se pendurar na porta e puxar ela contra a dobradiça, tipo, ó, isso aqui é a dobradiça da porta. Se a gente puxar a porta para lá ou empurrar ela para cá, ela não tem tendência a girar. Dá para fazer, ele quer que eu faça, olha só. É bem simples. Se eu puxar a barra não, a porta vai ser a barra, né? Quem está assistindo a gravação, eu vim até a porta. E aí segurei nos dois lados da maçaneta e estou puxando ela para longe da dobradiça. Ela não tem tendência nenhuma de girar. Estou com todo o meu peso aqui. E se eu empurrar ela contra a dobradiça, ela também não tem tendência a girar. É a mesma coisa que puxar a maçaneta para lá, ó, não gira. Empurrar a maçaneta para cá, também não gira. O que eu tenho que fazer para a maçaneta girar, para ter uma tendência de rotação? Ou empurrar para baixo, ou se ela estiver embaixo, a mola mesmo puxa, né? Empurra ela para cima. Da mesma forma que eu não posso, né, ter uma força que é paralela ao braço de alavanca, porque essa força não produz momento ou torque, eu sei que quem vai fazer isso é a força Fy. Então, de toda essa força F, o que importa para o torque é o Fy. E eu sei calcular esse Fy em função de F e em função do ângulo que essa força F faz com a direção da barra. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. E aí, lembra como é que decompõe? Lembra o Fy quanto que é em função de F e em função de θ? É F vezes cosseno de θ ou F vezes seno? Lembra qual é que era o macete do com e sem? Ó, quem que tá com o ângulo? É Fy ou Fx? Fx. Então Fx vai ser F vezes cosseno, porque tá com o ângulo. E Fy tá com ou sem o θ aqui? Sem. Professor, mas tem um ângulo ali? Tem, mas a gente está falando do θ, não é o θ. Então está sem o θ. Quer dizer que Fy, essa componente que está ali, ó, Fy vai ser igual a F vezes seno de θ. Daí a gente vai calcular o momento em função de Fy. O momento dessa força ou torque é em função do Fy. Vou desenhar o braço de alavanca aqui de que cor? Tá bem colorido o negócio hoje, né? Vai ser verde, ó. O braço de alavanca a partir de agora é tudo verde. Aqui está o braço de alavanca, vou chamar isso aqui de D, que é a distância do ponto de aplicação da força F até o polo de rotação. Aí o momento dessa força, na real, é o momento da força Fy, porque Fx não produz tendência de rotação. Então o momento vai ser igual a mais, porque eu já sei que no sentido, fica até mais fácil com Fy, né, enxergar que é sentido anti-horário, força, que é a Fy, vezes o braço de alavanca. Quer dizer que o momento dessa força vai ter um módulo que é mais, no lugar de Fy, F vezes seno de θ vezes o D. Quer dizer que o momento de uma força F qualquer, tendo ela um ângulo θ em relação à barra, né, ao braço de alavanca, vai ser mais F vezes D vezes seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca. Ou a força é perpendicular, daí é só multiplicar as duas, força vezes braço de alavanca, ou a força, se ela for oblíqua, então vai ter que multiplicar a força pelo braço de alavanca pelo seno do ângulo entre esses dois. Só se eu pensar em decompor, tá certo, é a mesma coisa. Sempre o seno. Daí, olha só. Professor, mas se eu tivesse marcado, olha pro prof aqui, ó, não confunde. Ó. Se eu tivesse marcado esse ângulo aqui, ó, não ia fazer diferente, porque é um ângulo entre F e D também, né? Por que dá na mesma? Porque esse ângulo θ e esse aqui não somam 180? Lembra que quando dois ângulos somam 180, os senos são iguais. Seno de 30 é igual a seno de 150.
Seno de 60 igual a seno de 120. Toda vez que dois ângulos somarem 180, os seus senos são iguais. Então, eu falar seno de θ ou seno desse ângulo aqui não faz diferença. Eu pego sempre o menor porque é mais fácil lembrar qual que é o seno, né, no primeiro quadrante do que ficar lembrando seno de 150, seno de 120, enfim, 135. Tu até sabe no primeiro quadrante, tu reduz o primeiro quadrante, né? É bem tranquilo, né? Ver quanto falta para 180. Mas pega o menor que já está pronto, não precisa fazer isso aí também. Então sempre vai ser o seno, porque ou é esse ângulo aqui e o Fy, que é o responsável por causar tendência de giro, né? Ou causar torque, sempre vai estar sem o θ, ou é esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo, tem o mesmo seno, aliás, que o θ, né? Então, o momento de uma força vai ser força vezes braço de alavanca, vezes seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca. Quiser lembrar sempre dessa, é até melhor, né? Porque daí, no caso da força não for perpendicular, tu vai ter que lembrar que tem o seno. Só mas se a força for perpendicular, essa equação funciona? Claro que sim. Olha aqui, ó. Força, peso, vezes braço de alavanca, vezes seno de 90. Quanto é que é seno de 90? 1. Volta a ser isso aqui. Quando o sentido é anti-horário, sim, né? Ó, no sentido anti-horário é mais. Se tivesse causando um momento de sentido anti-horário, seria menos. Tudo bem? Agora a gente vai conversar sobre o momento resultante, tá? Claro, se eu sei calcular momento, o momento resultante vai ser a soma dos momentos de cada uma das forças. Mas eu vou devagarinho com vocês aqui, ó. Vou falar sobre somatório dos momentos, e daí depois a gente vai falar sobre equilíbrio de corpo extenso, e aí sim a gente vai para questões, vai falar sobre tipos de alavancas também, que o Enem gosta de cobrar, e embora seja uma coisa muito bobinha, muito fácil, se tu nunca viu, parece difícil, tá? Parece que não tem regra para decorar essas coisas. Tem, tá? Tem, é bem fácil. Então vou colocar aqui, ó, momento resultante. Hoje eu tô com todas as cores, perceberam? Meu Deus, tô me achando. Momento. Comprei, fui comprar hoje. Comprei roxo, comprei verde, que eu lembro que eu usei a última semana passada. Azul também. Tá sobrando hoje. Fui ali na Sesma. É o lugar mais barato que tem isso aí. É 6 pila. A carga, né? E nos outros lugares tudo 8, 9 pila. Acho que na Clipper ali do lado deve ser uns 9 pila. É bem barato. Momento, Sesma ainda resiste, né? Momento resultante. Bah, a Sesma era uma potência lá em 2000 baixo. A Sesma, sabe a Clipe? Então atrás da Clipe é a Sesma. Tem um prédio assim. Uma vez tinha um escrito Sesma enorme, só que agora é só uma livrariazinha embaixo, assim, que tu entra numa galeria. Era o Doctor lá, né? O Doctor era em cima da Sesma. É mesmo? Não sabia? O professor de química, né? Ele era sócio junto com o Escobar, né? O Escobar, ele tá... É teu professor? Não. Pode ser, mas não sei, nunca mais falei com ele, na verdade. Eu sabia que ele estava dando aula em Santo Ângelo, ele entrou em contato comigo e perguntou se no segundo semestre eu estava interessado em pegar Santo Ângelo. Eu disse, bah, quero viajar menos, não mais. Isso, fechou, ministrando. Tá, então, momento resultante MR, né? Até, né, eu passei no vestibular, pensei, vou mudar para Santa Maria, daí eu fico em Santa Maria, faço faculdade, né? Daí fechou o curso. Daí eu tô trabalhando em Chapecó e Passo Fundo e não tô dando aula aqui. Por enquanto. Enfim. Tá, então, momento resultante, como eu já sei calcular o momento, vai ser a soma dos momentos de cada uma das forças. Daí, vou fazer um exemplo bem prático, tá? Imagina que eu tenha uma barra de novo, a gente vai ver essa barra várias vezes, tá? Uma barra laranja. Vou fazer ela maior. Aí eu tava contando antes, Jade, pra Luísa, toda vez que aparecer barra homogênea, tu vai pensar que o peso da barra tá no meio, tá? Tu vai desenhar o peso da barra no meio. Então aqui tá o polo de rotação, vou chamar de polo, pra gente não se perder. Imagina que é uma parede aqui, ó, e tem uma articulação prendendo essa barra na parede aqui, ó, sabe? Pode? Pode. Bem tranquilo acontecer isso. Então o polo de rotação é a articulação que prende a barra na parede. Aí a questão te diz, é uma barra homogênea. Tá, então se a barra é homogênea, a gente vai desenhar o peso no meio, sempre no meio da barra, tá?
Professor, mas se eu não lembrar que é barra homogênea, peso no meio, vai porque eu vou te traumatizar agora. Vou falar 10 vezes. Barra homogênea, peso do meio, 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 barra homogênea, peso do meio. E se aparecer agora a barra homogênea, viu? Vocês vão lembrar, tenho certeza. Vocês vão ter que sonhar hoje, barra homogênea, peso do meio. Mas é o quê? Com, sem o... Ah, do PX e do PY, né? O PX é PCno, né? Para lembrar, né? PX é PCno e o PY não, né? Porque o PX é que é. Daí o PX é PCno. Tá. PY é P cosseno, porco digo, né? Tá. Então aqui tá o peso da barra. E aí a gente começou daí, né, Lu? Ó, se tem o peso da barra, esse peso, se eu tô com a barra fixa aqui, tende a fazer a barra cair. Para ela não cair, a gente tem que fazer uma força para onde lá? Aqui nessa barra, ó. Onde é que eu tenho que fazer força e para onde para essa barra não cair? Pode ser em cima no meio ou pode ser em qualquer lugar desde que essa força aponte para cima. Claro, não. Se ela estiver no mesmo lugar, sim. É isso que a gente vai ver agora. Porque se eu estiver segurando aquilo, será que eu preciso fazer uma força igual ao peso para equilibrar a barra? Ou essa dobradiça vai me ajudar? Tá vendo? É como se eu apoiasse a barra, uma extremidade no muro e segurasse aqui do outro lado. Eu tenho que fazer a força igual ao peso da barra toda, se ela está apoiada numa extremidade no muro? Não, tem que fazer metade, se eu estiver bem na extremidade. Quanto mais perto eu estou do meio da barra, maior a força que eu tenho que fazer, até que eu esteja no mesmo ponto de aplicação do peso, eu vou ter que fazer uma força igual ao peso da barra. E se eu vier para cá, ó, do peso da barra, vou ter que fazer uma força que é maior. Foi? Tá. Então eu sei que tem que ser uma força aqui, ó, para cima, vou botar ela em qualquer lugar aqui, ó. Força aqui. E aí o momento resultante vai ser a soma dos momentos. Então eu vou começar escrevendo isso, ó. Bem simples, ó. O momento resultante vai ser igual ao momento da força peso mais o momento da força F. Se houver momento resultante positivo, significa que essa barra vai girar em sentido anti-horário, ou seja, essa força causou um momento que venceu, e aí a barra vai girar para cima. Se o momento resultante for negativo, negativo é sentido horário, né? Então quer dizer que a força peso gerou um momento que é maior do que o momento da força F. Como consequência, a barra vai girar com uma aceleração angular, vai girar cada vez mais rápido no sentido horário. Tudo bem? Tu tá com frio, Lu? Não. Tá bom, me avisa, tá? Que hoje eu liguei o ar-condicionado, cheguei meio com calor aqui. Tá. Agora vamos escrever, ó. Momento resultante vai ser igual em módulo menos o peso vezes o braço de alavanca para o peso. O seno não precisa colocar, tá? Porque a força peso é perpendicular ao braço de alavanca e essa força aqui também é. Em geral, as forças vão ser perpendiculares à alavanca sempre, tá? Em geral. Mas tem que lembrar que quando não for, ou tu vai ter uma iluminação de pensar quem realmente causa momento é FY, né? Então tem que decompor. Ou é só meter o seno junto ali que está resolvido, tá? Mas não pode esquecer quando a força não for perpendicular. Esse momento é negativo porque a força peso tende a girar a barra nesse sentido horário. E horário, o momento é negativo. A força F, por sua vez, tende a girar a barra em sentido anti-horário. Por isso que o momento dela vai ser positivo. Foi? Essa imaginação de que a barra vai girar por causa daquela força é necessária para resolver as questões. Mas a força F vezes o braço de alavanca para a força F. Aí, gente, olha só, os braços de alavanca, eles podem não vir prontos na questão, tá? A gente vai ter que descobrir. Daí a gente vai, vou substituir o peso aqui, beleza, vou substituir o dp. Quem que é o dp? O dp vai ser a distância da força-peso até o polo de rotação. Então vem aqui e marca essa distância, ó, da força-peso até o polo de rotação. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de dp. Se a barra é homogênea e ela está presa na extremidade, né? Quanto é que vai ser o dp aqui? Metade da barra, concordam? Se ela é homogênea e ela está presa na extremidade,
A distância do peso até onde ela está presa é metade da barra. Podia não ser, podia ela estar presa aqui, ó. Daí o DP ia ser só daqui até aqui e não ia ser meia barra. Foi? E o DF aqui, ó, vou substituir F, positivo porque é anti-horário, né? F é o módulo da força. E DF é a distância do ponto de aplicação da força F até o polo de rotação. Aí não sei quanto que é, né? Aqui está o DF. A questão vai te dar como descobrir. Ele pode dizer assim, ó, a força está a 1 metro da extremidade da barra e a barra tem 7 metros. Então o DF é 6. O importante é investigar o valor das distâncias. Elas não vão vir prontas, tá? As distâncias não vêm de graça. E aí eu faço essa conta. Força em newtons, distância em metros, força em newtons, distância em metros. Se sobrar um valor negativo, o momento resultante é horário. Se sobrar um número positivo, o momento resultante vai ser anti-horário. E se não sobrar nada, se o momento resultante for igual a zero, a gente vai dizer que essa barra está em equilíbrio. Porque se ela está parada, ela não vai girar. Se ela estivesse girando, ela vai continuar girando no mesmo sentido e com velocidade angular constante. Ela vai girar cada vez mais rápido. O que vai ser uma situação de equilíbrio. Então, eu vou escrever aqui, ó. Se a barra estiver em equilíbrio, o momento resultante será igual a zero. Então é bem parecido com dizer que quando uma partícula está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Quando um corpo extenso está em equilíbrio, além da força resultante ser igual a zero, o momento resultante também vai ter que ser igual a zero. Essa aqui é chamada condição de equilíbrio de rotação. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Condição de equilíbrio de rotação. Por que essa condição ela só é válida para um corpo extenso? Porque uma partícula não tem dimensões, né? Então não tem como ter um braço de alavanca numa partícula, né? Nunca vai ter distância entre o ponto de aplicação e o polo de rotação. Porque uma partícula, como ela não tem dimensão nenhuma, não dá nem para avaliar a rotação dela, né? Onde é que eu vou enxergar que ela está girando? Então um ponto que não tem dimensão nenhuma, isso aqui está grande, né? Se ele tivesse dimensão nenhuma mesmo, não tem como enxergar rotação, né? Não tem como conceber que tem uma tendência de rotação num corpo que não tem dimensões. Então, para um corpo extenso, essa condição também tem que ser satisfeita. Vou observar umas coisas aqui com vocês antes de apagar, tá? Mas eu não vou escrever mais nada. O momento de uma força depende de ter força, depende do ângulo não ser zero, porque se o ângulo for zero, aqui ó, força paralela, o ângulo é 180 antiparalela ao braço de alavanca, a gente viu que não produz momento de força, né? Não produz tendência de rotação. Então o ângulo não pode ser zero. E o braço de alavanca também não pode ser zero. Se eu fizer uma força exatamente onde está o polo de rotação, o momento da força no polo de rotação é nula. Que nem na maçaneta, ó. Vou desenhar a maçaneta aqui, ó. Sei lá. Caso maçaneta chique. Aqui é a maçaneta. Pronto. Aqui está o miolo da maçaneta, né? Que é o eixo que a gente tem que girar. Quase o olho de Horus, né? Ó, horrível isso aqui. Ficou muito, não é olho de Horus? Enfim. Uma maçaneta horrível, tá? Então aqui é o eixo da maçaneta. Pode olhar para aquela que é bem mais legal. Isso. Não, o professor não entendi o que é aquilo, então lê. Mas maçaneta é com cedilha, né? Meu Deus. Pode me chamar de burra, não me incomoda, eu sou mesmo. Não, externo, mas externo é com S. Externo, ele botou com S. Por exemplo, o osso externo é com S. É? Sim. Ah, e uma coisa externa é com Eu X. achei que era errado, mas. Externo. Olha só, viu? É que eu sou da educação de. Ajuda um pouco, né? Hoje aprendemos que a gente às vezes não sabe, né? Mas isso acontece, né? Eu, português, gente, assim, ó. Pá, sofro. Procurando no Google. Ah, ela procurou. Osso externo. É com S. É porque ele não é fora, né? Viu? Dá pra lembrar, né? Não existe osso externo, né? Senão seria um osso fora. Ó, viu? Agora a gente nunca mais vai esquecer. Agora eu sou concurseiro, eu faço macete pra tudo. Tá bom. Aqui, ó. Maçaneta
E aí, se eu fizer uma força aqui, ó, a maçaneta gira, vocês concordam? Agora, se eu fizer uma força aqui na maçaneta, ó, ela não gira porque o braço de alavanca é 0. E quanto maior for o meu braço de alavanca, mais fácil é girar a maçaneta. A porta também. Por que vocês acham que a maçaneta fica do lado oposto à dobradiça? Porque é onde tem o maior braço de alavanca possível para girar a porta. Quer dizer que se eu empurro a porta pelo meio, é mais difícil que ela gire. Olha aqui, ó. Aqui a dobradiça está lá, né? Isso é o lado oposto da dobradiça na porta. Se a gente colocar a maçaneta no meio, eu vou fazer uma força bem maior para puxar. Tem, às vezes, os caras botam as maçanetas no meio de porta. Já viram isso? Eu já vi em, tipo, prédio comercial, assim, que tem sala comercial. Aí tem 2 portonas de vidro e uma maçaneta no meio. É bem esquisito, né? Alguém teve a ideia de deixar mais bonito, sabe? Ficar mais simétrico. Mas aí a pessoa puxa e faz uma força muito maior para girar a porta do que se ela estivesse puxando na extremidade da porta. Se a gente empurrar aqui, ó, onde está a dobradiça, a porta não gira, gente, ó. Empurra bem aqui, ó, bem em direção à dobradiça lá, ó. Não pode empurrar pro lado, ó. Viu? Agora um pouquinho pro lado. Tá girando. Mas é que tu não tá bem na dobradiça. Empurra um pouquinho mais pro lado lá. Um pouquinho mais pro lado, uns 10 centímetros. Foi demais. Viu que fácil? Sim. Viu? Se o braço de alavanca... Ela girou. Achei que ela ia fechar a porta, mas deixou de fora. Gira. Viu? Então, se o braço de alavanca é a mesma coisa na maçaneta, é mais fácil até, né? Ó, eita, ó, se eu empurrar aqui, ó, a maçaneta não vai girar para lá, né? Eu tenho que ter um braço de... Não tem momento de força ou torque, exatamente. Então, uma força aplicada no próprio polo de rotação não gera momento, não gera tendência de rotação. E quanto maior o braço de alavanca, maior é o momento. Por isso que quando os caras estão trocando o pneu de caminhão, e eles sobem naquela chave lá, eles chamam de, acho que é cruz, né? Chave cruz. Que é aquela chave de tirar porca do carro, sabe? Ela é assim, ó. Tem uma chave cachimbo, assim, X, aí aqui tem meio um pé de cabra, sei lá, um monte de bitola aqui e tal. O cara coloca isso aqui no pneu do caminhão e aí o cara pisa aqui e não sai do lugar, com o peso dele, porque o caminhão, eles apertam muito aquilo. O que ele faz? Ele vem aqui e coloca um cano por fora. E aí ele puxa aqui e ele consegue mexer. Por que ele coloca esse cano? Para aumentar o braço de alavanca e a força que ele consegue fazer ser grande, gerar um momento suficiente para soltar o parafuso. Por isso que as pessoas mais altas têm mais dificuldade de entrar no seu não baixar a alavanca. Eu acho que também pode ser, né? Tipo, tem mais esforço. Tem mais esforço. E outra coisa, né? É mais difícil preencher de músculo, né? Porque é mais comprido, né? Então, na proporção aparece menos, né? Tipo, tu mede e é maior, mas tu olha e parece menor porque o membro é mais comprido. Eu tenho um pedaço que falta aqui, ó. Tá vendo? Eu termino o bíceps e a minha inserção do bíceps aqui no tendão, tipo, fica 2 dedos longe. Quando o braço é mais curto, não fica tão longe. Olha, tu viu? Tu também? É isso. Agora a gente vai conversar sobre o equilíbrio de barra mesmo. Eu sujei o quadro aqui, vocês não tinham tirado foto ali, peraí. Mas vou deixar de tirar foto assim mesmo. A gente não tem tanto prejuízo assim, aquele desenho lá. Vocês vão olhar e pensar, o que é aquilo? Lembra da chave, né? Botou um braço de alavanca maior para conseguir soltar o parafuso. Agora, depois que a gente aprendeu o que é momento e o momento resultante, a gente vai conversar sobre as condições de equilíbrio, já estão prontas, né? Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, as condições de equilíbrio para um corpo extenso. E aí eu vou já fazer exercício com vocês, tá? Depois quero deixar esse título, não ter que escrever tudo de novo. E aí depois a gente vai falar sobre tipos de alavancas. E aí perdeu o Brown, hein, Luísa? Pois é, me falaram. Vamos ter que... Eu ia mandar, na verdade, ontem eu mandei mensagem, era já pra pedir um lanche. Ah. Mas aí eu fiquei constrangida
Não, mas daí é assim, ó, vamos fazer, o próximo vai ser torta de limão. Descobrir como eu vou fazer ela pequena, porque trazer a grande complica. De moto ainda complica mais ainda, mas dá pra resolver isso. Mini torta, claro que daí a pessoa come uma inteira, entendeu? Ah, não sei. Porque tem um problema que lá é muito mole pra fazer a casquinha, entendeu? Casquinha. É, daí tem que ter, né? É, não tem. Nem tem nem o de alumínio, na verdade, né? Mas. Gente, assim, ó, aquela torta eu evito fazer. Porque tu come até não tem mais, até tu vê o fundo do prato. Ah, tá louco. Tá. A gente já viu que uma partícula estará em equilíbrio. Vou botar aqui, ó. Primeira condição. Essa aqui já é velha, né? É da semana passada. A primeira condição é que o somatório de forças, essa letra feia aqui, ó, que é o sigma, né? Somatório de forças que atua sobre a partícula seja igual a zero. E aí lá a gente dividiu em duas condições, né? A gente disse que o somatório de forças na direção horizontal teria que ser igual a zero. E o somatório de forças na direção vertical teria que ser igual a zero. A gente chama horizontal de x e vertical de y. Essa aqui era a condição de equilíbrio de translação. Vou escrever aqui do lado. Ó. Condição de equilíbrio de translação. Que não significa estar parado, né? Significa não ter aceleração, ou seja, ou está em repouso ou está em MRU. Um corpo extenso ele tem que, como é que você diz assim, respeitar essa condição para ser considerado em equilíbrio. Não quer dizer que só vale para partícula. A próxima é que só vale para corpo extenso e não vale para partícula, que é o somatório de forças ser igual a zero. Então essa é a segunda condição. Vou botar aqui. Segunda condição. O somatório de momentos que atua sobre a partícula tem que ser igual a zero. E essa é a chamada condição de equilíbrio de rotação, como eu escrevi lá. Então, já apareceu no FSM isso, tá? Na época que eles eram mais sacana com o pé cartão. Para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário o suficiente que o somatório de forças que atua sobre esse corpo seja igual a zero. Falou corpo, não partícula, ele está assumindo que pode ser um corpo extenso. Então, se é um corpo só, é suficiente que o somatório de força seja igual a zero? Não. Além do somatório de força ser igual a zero, eu tenho que ter somatório de momentos também igual a zero. Foi? Partícula D é só essa. Porque partícula nem tem como aplicar isso, né? Não tem braço de alavanca em partícula. Tudo bem? Pensa assim, não tem como calcular o momento de uma força aplicada numa partícula, porque não tem braço de alavanca ali. Então, para que uma partícula, pô, falou partícula, somatório de força igual a zero, ela vai estar em equilíbrio. Para que um corpo, ou corpo extenso, né, as duas coisas são a mesma, esteja em equilíbrio, é necessário que, além da força resultante seja igual a zero, o momento resultante também seja igual a zero. Foi? Agora vamos para um exemplo. Acho que eu vou apagar aqui mesmo. Exemplo. Eu vou começar pegando pesado já. Mas não tanto. Depois a gente vai pegar as questões. Uma barra homogênea, peso no meio,
encontra-se apoiado em 2 apoios. Então vai ter 2 apoiozinhos, né? Segurando essa barra. Um dos apoios na sua extremidade direita. Aqui está o apoio, eu vou chamar de B. Um apoio está, sei lá, o que eu estou pisando aqui? Um apoio vai estar a 2 metros da sua extremidade esquerda. Então aqui está o A. A questão já diz que essa distância aqui, ó, é 2 metros. 2 metros e aí diz que a barra tem 6 metros. Tudo isso aparece por extenso e tem um desenho embaixo. Geralmente é assim a questão, tá? A massa dessa barra é 10 kg. E sobre essa barra repousa um corpo C. Vou desenhar o corpo C aqui, ó. De massa 5 kg. Aqui, ó. Massa do C igual a 5 kg. A 1 metro da extremidade B. Vamos botar a distância aqui. 1 metro da extremidade B. 1 metro. E aí vem a pergunta. Quais são as normais de reações nos apoios A e B? Qual é que é a força que cada apoio faz para manter essa barra em equilíbrio? Bom, primeiro vamos desenhar essas forças, né? Esse apoio A empurra a barra para onde? Para cima ou para baixo? Olha só. A barra está apertando o apoio. Isso é bem importante também, tá? Esses são fatorzinhos de erro, assim. Tu desenha a força errada, já era. Porque depois, quando for aplicar um sentido de rotação, tu vai pensar no contrário, né? Quem é que vai estar em equilíbrio para a gente? A barra. Então, eu vou olhar para as forças aplicadas na barra. Então, sim, a barra aperta o apoio para baixo. O apoio empurra a barra para onde? Para cima. Então, eu vou desenhar essa normal, que eu vou chamar de normal A, bem onde está o apoio A, aqui, ó, só aqui apontando para cima. Aqui está normal A. NA ou FA, não importa o nome que tu dá para ela, né? E o apoio B empurra a barra para onde? Também para cima. Então, aqui está o apoio B empurrando a barra para cima. Aqui está o NB. E aí, essa barra é homogênea, então o peso dela está no meio da barra, tá? Não vem aqui desenho no meio dos apoios, tá? Tem gente que às vezes, é no meio. Não, no meio da barra. Então, o meio da barra é aqui assim, né? Mais ou menos. Tá? Finge que eu acertei bem certinho no meio. Aqui está o peso da barra, vou chamar só de P. E sim, o peso do corpo C sobre a barra, né? Não é nem o peso, é uma normal também, né? Mas vou dizer que em módulo é igual ao peso do C para baixo aqui, ó. Peso do C. Eu sei quanto é o peso da barra. Quanto que é o peso da barra? Se a massa dela é 10, o peso é 100. E se o corpo C tem massa 5, o peso dele é 50. E eu quero saber quanto que é normal A e normal B. Usando essa condição aqui, ó, eu posso dizer quanto é que é a soma de NA com NB. Sempre que tu quiser, ó, dá para fazer isso, ó. Achatar o corpo e fingir que ele é uma partícula, tu pode, mas a única coisa que tu vai chegar de conclusão é isso aqui, ó. Que é a soma das forças que atua para cima igual a soma das forças que atua para baixo. Eu vou escrever aqui, ó. Vou aplicar a primeira condição. Será que elas são iguais? A soma delas é 150, isso aí, ó. Somatório de forças é igual a zero. E a frase que vem na sequência disso vai ser assim, ó. Normal A, que aponta para cima, mais normal B, que também aponta para cima, é igual ao peso da barra mais peso do corpo C. É uma equação e duas incógnitas, né? Um problema, né? O que eu precisaria para resolver se eu tenho duas incógnitas? Mais uma equação, porque daí duas equações, duas incógnitas, eu resolvo, é um sistema possível e determinado. Só que de somatório de forças eu não posso ter outra equação, né? Já terminei. O somatório de força na vertical é igual a zero, na horizontal não tem nenhuma força. Agora eu vou precisar aplicar essa segunda condição aqui, ó. Eu vou ter que escrever assim, ó. Segunda condição. Até vou deixar um pouco de espaço que a gente pode voltar aqui depois. Segunda condição. O somatório de momentos que atuam sobre essa partícula tem que ser igual a zero. Daí, eu tenho que escolher um polo de rotação. Porque momento só existe quando tem polo de rotação. Podia ser qualquer ponto. Absolutamente qualquer ponto. Mas, se eu quero fazer uma das forças desconhecidas não aparecer na conta, eu escolho o polo de rotação onde está essa força desconhecida.
Porque qual é que vai ser o momento da força NA se eu escolher o polo de rotação onde está a força NA? Viu? Ela cai fora da conta. Se ela cai fora da conta é ótimo, porque eu vou ter uma incógnita só. Vai ser o NB. Ou eu escolho o polo de rotação onde está o NB e o momento de NB vai ser zero. Como consequência vai ficar só o NA para eu encontrar. E aí se eu encontrar o NA, eu jogo ali e descubro o NB. Tudo bem? Quero escolher o polo de rotação onde? No A ou no B? No A? Vou botar aqui, ó. Esse aqui é a partir de agora o nosso polo de rotação. Tá? Vou escrever aqui, ó, polo. Todos os momentos que a gente vai contabilizar são em relação a esse polo de rotação. Sempre tem que voltar e pensar em relação a esse ponto. Normal A não produz momento, né? Aliás, até vou escrever assim, ó. Somando todo mundo aqui, seria assim, ó. Momento da normal A, que eu já sei que é zero, porque o polo de rotação está nela, mais o momento, fazendo a sequência aqui, ó, o momento do peso, mais o momento do peso do corpo C, mais o momento da normal B, vai ser igual a zero. Isso é fazer somatório dos momentos igual a zero. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, ó, sem olhar muito o que está lá, primeiro, porque eu quero te mostrar um jeito bem fácil de resolver a partir daqui, tá? Para não precisar fazer tudo isso aqui. Bom, o momento de normal A é zero, né? Por quê? Porque não tem braço de alavanca. O momento do peso é positivo ou negativo? É horário ou anti-horário? Como tem um monte de força, fica meio confuso. O que você tem que fazer agora é assim, ó, olha só para a força que a gente está pensando. Peso da barra. Em relação a esse polo de rotação, o peso da barra tende a girar em que sentido? Horário. Então é negativo. O peso do corpo C? Também horário. Então é negativo. E o momento da normal B? Anti-horário, consequentemente positivo. Tu sabe que no final das contas tu nem precisa pensar em horário ou anti-horário e nem vai precisar pensar em positivo ou negativo. Não te preocupa tanto com isso, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou tirar o vetorzinho e vou substituir com um sinal. Vai ficar assim, ó. Menos o momento do peso, menos o momento do peso do corpo C, mais o momento da normal B é igual a zero. Vocês concordam que eu posso passar esses momentos negativos para a direita, que eles vão ficar positivos? Daí vai sobrar assim, ó. Momento do peso de B, é normal B, desculpa. Momento da normal B igual ao momento do peso da barra mais o momento do peso do corpo C. Esse momento aqui, ó, é o único momento em sentido anti-horário. E esses dois momentos são os momentos de energia barra em sentido horário. Sabe o que a gente está dizendo aqui? Que os momentos de energia barra em sentido anti-horário são iguais aos momentos de energia barra em sentido horário. Não, tem que ser igual. Porque está em equilíbrio, lembra? O resultado tem que ser igual a zero. Assim, o momento de B vai ser maior do que qualquer um desses porque é a soma. Sim, é verdade. Sim, o momento de NB é maior que qualquer um desses. Mas o que apareceu aqui, ó, que eu quero que vocês leiam desse jeito, é que o momento que tende a gerar barra em sentido horário, que é só o NB, se tivesse outro ele ia estar desse lado, ele ia ser positivo, anti-horário isso, vai ser igual a soma dos dois momentos tende a gerar barra em sentido horário. Então, a partir de agora, a gente não precisa mais fazer tudo isso aqui de somar e igualar a zero. O que a gente vai fazer? Em relação ao polo de rotação que a gente escolheu, a gente vai agrupar os momentos de gerar no mesmo sentido, somar e igualar a soma dos momentos de gerar no sentido contrário. É quase que nem fazer força para cima igual a força para baixo. Só que a gente vai fazer os momentos de gerar no sentido horário tem que ser iguais em módulo aos momentos de gerar no sentido anti-horário. Foi? Fica bem fácil de resolver a partir de agora. Então, aqui faltou botar assim, né? Aí, ó, horário. Bom, aí eu pego dessa linha aqui, ó. A partir de agora eu vou trocar os momentos. Ó. O momento de NB, pode ser até uma seta maior. O momento de NB vai ser NB vezes o braço de alavanca para B, igual, depois a gente olha no desenho. Peso vezes o braço de alavanca para o peso, mais peso do corpo C vezes o braço de alavanca para o corpo C. Agora, na hora de substituir, a gente tem que olhar para o desenho e descobrir essas distâncias. Normal B eu não sei, quero saber, vezes o dB. Quanto é que é o dB? E aí, gente? Onde é que está o dB primeiro? dB, o que representa esse dB aqui? Ó? É a distância. É o 6 vezes o
É a distância, tá certo, tá certo. É a distância entre NB e o polo de rotação, né? Então, assim, ó, na hora da prova, eu marcaria a distância para não me perder, ó. Ah, daqui até aqui é o que a gente chama de dB, o polo de rotação, distância da força até o polo. Aí vai ficar fácil agora, ó. dB é o 6 menos o 2. Quanto é que é o dB? 4 metros. Então, eu substituo aqui 4 metros. Então, aqui 4 metros. Igual. Peso da barra eu sei que é 100, né? Vezes o dp, vamos lá. Vamos marcar onde é que está o dp para a gente não se perder. O dp é do ponto de aplicação da força-peso da barra até o polo de rotação que é aqui, ó. Isso aqui é o dp. E agora? Se a barra homogênea o peso está onde mesmo? Então são 2. Isso aqui, ó, é quanto? Opa, a barra tem quanto? 6. Então se o peso está no meio, do meio até uma extremidade tem? 3. Menos 2 é 1. Tá vendo? É assim que tu vai ter que fazer na hora da prova. Tu vai ter que marcar a distância. Ah, mas eu não sei qual. Sabe? Porque se o peso está no meio e a barra tem 6, daqui até aqui a gente tem 3. Volta 2. Esse cara aqui é 1. Então isso aqui é 1. Então, 100 vezes 1. Mais o peso do corpo C, que é 50 newtons, vezes o DC. Vamos lá de novo para o DC. DC é isso aqui, ó. Distância de onde está aplicada a força-peso do corpo C até o polo de rotação. E aí, quanto que é isso aí? Calma. Tudo isso aqui é 6. Desconta 2 desse lado. Sobrou quanto? Desconta 1 desse lado, sobrou quanto? Opa, desconta 1. 3, né? Vocês marcaram essa distância aqui, né? Ó, 4, concordam? Tira 1 daí. Então o DC é quanto? 3. Fica ruim, né? Mas depois que tu... Sempre vai dar pra ver, tá? Ah, eu não tô vendo. Tá, vai fazer outra questão, depois tu volta ali, talvez tu enxergue, tá? É que nem eu abrindo as gavetas em casa, não acho as coisas. Se não tá exatamente onde eu acho que era pra estar, eu não vejo, tá? Normal. Tá, então 4NB é igual a 100, do 100 vezes 1, mais 150. Quer dizer que o NB, que é normal no ponto B, vai ser igual a 250 dividido por 4. 50, 60 e 2,5 na verdade ali. Quer dizer que a normal B é igual a 62,5 newtons. Como é que faz para achar a normal A? Olha aquela frase que a gente escreveu antes lá. NA, agora poluiu todo o desenho. Mas NA mais NB tem que ser igual a P mais PC. Então agora substitui o NB lá e está resolvido. Daria, a gente obviamente não vai fazer isso, mas daria para zero a conta. Diz que o polo de rotação está aqui e faz tudo de novo. A gente vai achar o mesmo valor. Só que é bem mais demorado, né? Quem é que vai fazer isso aí, né? A gente faz, se você quiser. Tá? Mas a gente podia, né? Eu posso botar o polo de rotação aqui agora, daí vai mudar tudo, gente. Porque o sentido de rotação das forças muda. Vocês percebem, ó? Se o polo de rotação tivesse aqui, o momento de peso de C tenderia a ser no sentido anti-horário? Por isso que a primeira coisa que a gente faz é escolher o polo de rotação. Daí a gente vê o sentido de rotação, agrupa os que tendem a girar no sentido horário com os que tendem a girar no sentido anti-horário, enfim, ou vice-versa. Então, normal A, que eu quero saber agora, né? NA mais 62,5, se é que é esse número, mas eu acho que é assim, é igual a 150, que eu de somar os dois. Quer dizer que a normal A vai ser igual a 150 menos 62,5. Menos 12,5 no 100 ali vai dar 87,5, acho que é. Acho que é. NA vai ser igual a 87,5 newtons. 140 mais 10, é isso aí mesmo, 150. Viu? Vamos fazer uma questão do livro? Pode tirar foto. Uhum. Deu o quê?
E nem tem barulho, né? Sonoplastia, mas aconteceu alguma coisa. Deixa eu vou escolher, com licença aqui, Jade. Vou escolher uma questão para ti, do material para vocês fazerem. Pode começar com a questão 15. Não, 15 é muito fácil. Ah, droga. Ah, professor. Coisa. Que a 15 é... Depois a gente até faz a 15, mas eu quero uma que vai mais parecido com o que a gente fez agora. Pode ser. Pode ser a questão de número 13, da página 5, tá? Questão 13, página 5. Vai lendo ali enquanto eu apago. Foi mal. Uhum. Diz que o peso é desprezível, nem acredito. Eu achei crente que ia ler barra homogênea ali. Não é? Tá escrito que a barra tem peso desprezível, né? Ou eu tô lendo no lugar errado. Vamos desconsiderar o peso da barra. Não, lá em cima. Lá em cima ele diz que não tem peso da barra. Ah, não dá, não. Vai agora. Mais fácil. É como se só tivesse o PC. Vamos lá? Acompanha a letra ali. Uma barra de 6 metros de comprimento e peso desprezível está suspensa pelas extremidades por fios delgados, conforme ilustra a figura. Então, não tem peso da barra, não bota peso da barra. Só isso. Finge que ela não tem peso. Se um corpo de 12 newtons de peso é colocado a 1 metro da extremidade B, a tensão no fio que sustenta a barra pela extremidade A tem módulo em newtons. Então, nessa extremidade A, o que ele te perguntou a tração. Eu quero saber a tração nesse fio aqui. Tem tração no fio B? Tem. Perguntou? Não. Então, onde que a gente vai colocar o nosso polo de rotação? No B. Porque no B tem uma força que a gente não quer saber. Então, bota o polo de rotação onde tem uma força desconhecida que tu não quer saber. Então, polo de rotação em B. Se a gente colocasse, ó, Lu, o polo de rotação aqui, o TA some da conta, lembra? Porque o momento de TA vai ser zero. Então, bota o polo de rotação lá na outra corda. Até assim, ó, Lu, vou te dizer. Só tu ia passar mais trabalho, mas ia resolver igual. Porque tu ia achar tração no fio B e tração no fio A mais tração no fio B tem que ser 12. Tá bom? Então, vamos fazer mais fácil. Ó. Polo de rotação aqui. Polo. A partir do desenho do polo, a gente vai colocar os sentidos de rotação das forças. Ó, eu sempre vou do polo para a outra extremidade, tá? Então, força-peso do bloquinho tende a gerar em que sentido? Anti-horário. Assim, né? Esse é o sentido. E a força de tração? Horário. Então, o momento da tração, que é horário, é igual ao momento da força-peso do corpinho, que é anti-horário. Então, momento da tração A é igual ao momento do peso daquele corpo.
Momento é força vezes braço de alavanca, né? Então já vamos substituir aqui, ó, tração A vezes DA, depois a gente vê quanto é que é o DA, igual o peso do corpo vezes o DP, que é a distância do peso até o polo de rotação. Tração A eu quero achar, vezes DA. Ó, vamos marcar DA aqui na questão aqui, ó, só para ter certeza, né? O DA é da força tração A até o polo de rotação. Isso aqui, o DA é 6, que é o tamanho da barra. Então vamos substituir aqui por 6 metros. Igual ao peso, que é 12, vezes o peso não, o DP, né? DP é 1, né? Olha, veio tudo pronto. DP é igual a 1 metro. Então, vezes 1. Quer dizer que a tração na corda A vai ser igual a 12 sobre 6. Quer dizer que a tração na corda A vai ser igual a 10 newtons. 2 newtons. Viajei. Pensei já na B e já respondi. Olha que idiota. É um burro mesmo. Tá, daí quanto é que seria TB? Tem que ser 10. Mas ele perguntou A, né? Então a resposta é 2. Foi? Escolhe uma aí. Vamos? Qualquer um. Escolhe aí. Depois a gente vai ver os tipos de alavancas. E aí? Folhei aí, escolhe um. Ai, desculpa, gente, tem alguma dúvida aqui? Quer perguntar? Fica à vontade, né? Então, é qualquer uma aí que tu pensa, bah, isso aqui jamais. A 8. Questão 8. De que página? Deixa eu ver se é de equilíbrio de barra 8. Aham. Página 5, questão 8, página 5. Eu ia fazer essa 12 daí, ainda tem móvel. Constante, eu acho. É página 5? Sim. A 8? 5. Tá, deixa eu confirmar que é essa aqui, né? Uhum. Tá bom. Então tem uma barra, agora ele disse barra homogênea, né? Uhum. Nossa, uma barra bem grossona, né? Eu ia dizer, tá fazendo a 4. Tarará. Tá, ele tá tudo escrito, né? Ó, a figura mostra uma barra homogênea, peso no meio. Então, peso no meio, vou dizer o peso da barra aqui. Não sei quanto é, mas já vou botar aqui, ó. Peso da barra, peso no meio. Oi? Não, A é uma extremidade. A figura mostra uma barra homogênea, peso no meio, com peso de módulo 200 newtons, tá? Então me diz que o peso é 200 newtons. Tô só anotando e lendo. E comprimento de 1 metro, tá bom? Ela tem um comprimento total, então a questão me disse de 1 metro. Vou botar aqui, ó, 1 metro. Vai anotando o desenho ali, né? Para não precisar ficar lendo toda hora. E aí ele diz, apoiada a 0,2 metros da extremidade A. Então essa distância aqui, ó, até o apoio é 0,2 metros. 20 centímetros, né? A gente quer usar tudo em centímetros, pode, desde que tu use tudo em centímetros, tá? Mas eu botei o que ele falou ali, 0,2. Tudo bem até aqui? Foi só o que ele falou, só anotei. Onde se aplica uma força F que equilibra o módulo da força F vale newtons. Ó, aqui tem uma força F. Eu nem tinha visto, sabia? Se eu não lesse ali, não ia ver que tem uma força F. Não sei porquê, não enxerguei isso. Tem uma força F. Vocês concordam que essa força F equilibra a barra? Olha, prof, aqui. A força peso tende ou não tende a girar a barra nesse sentido que é o horário? Então, ou eu faço uma força desse lado aqui para cima, para ter um momento anti-horário e equilibrar o momento horário do peso, ou eu vou do outro lado do apoio e faço uma força para baixo. Porque essa força ela também tende a girar a barra no sentido anti-horário. Então, o momento dessa força F está anulando o momento da força peso, por isso que essa barra está em equilíbrio. Sabe onde que a gente faz isso? Vou fazer aqui, ó, com a caneta mesmo. Olha, prof. Estou fazendo agora.
Se eu parar de fazer força com o meu indicador, a caneta cai. Outra caneta aqui. Eu estou fazendo a força com o meu indicador para onde sobre a caneta? Para baixo. Estou causando um momento que tende a girar no sentido anti-horário. E o peso, se eu soltar, tende a girar no sentido horário. Então, na verdade, é a mesma coisa. Só que o apoio é o meu dedão e o indicador é a força F. Mas são, ó. Não estão. As forças, sim. Mas como está uma de cada lado do polo de rotação, o polo de rotação está aqui. O apoio. Foi? Então o sentido de rotação não é o mesmo. Então duas forças que têm mesmos sentidos podem não ter mesmo sentido de rotação. Se cada uma tiver de um lado do polo de rotação, é verdade isso. Foi? Então, a força peso tende a gerar no sentido horário e a força F tende a gerar no sentido anti-horário. Se ele diz que a barra está em equilíbrio, então quer dizer que o momento da força F vai ser igual ao momento da força peso. Tá fácil, né? Porque sempre tem um momento só para cada lado, né? Nem precisei mais somar momentos. O momento da força F vai ser F vezes DF. O momento da força peso vai ser peso vezes DP. F eu quero saber. DF tá bem fácil aqui, né? Ó. Quanto é que é o DF? Da força F até o polo de rotação? 0,2, né? DF é 0,2. Até eu esqueci de escrever, né? Desculpa, gente. Real, esqueci de escrever. O nosso polo de rotação é o ponto de apoio, né? Polo. Professor, tu não disse que é para escolher o polo onde tem uma força desconhecida que a gente não quer saber? E tem uma força desconhecida ali. Vocês concordam que tem uma força ali? Por quê? Porque, bom, só a barra sozinha ela já pesa no bagulho, né? E aí, no outro lado tem mais uma força. Quer dizer que a força que o apoio está fazendo vai ser igual a F mais P. Foi? Agora o DF eu já sei que é 0,2, né? Ou 20 centímetros, que fosse. O peso da barra homogênea é 200 newtons. Quanto é que é o DP, hein? Ó, vamos com calma. O peso é no meio, concordo, Jade. Olha para o desenho aqui, ó. O DP é do peso até o polo de rotação. Isso aqui é o DP, isso não é 0,5. Quanto é que é isso aqui? 0,3. Vamos devagar? A barra homogênea, o peso está no meio. Então, daqui até essa extremidade é 0,5, mas o nosso polo de rotação está aqui, está no apoio. Então, a distância DP é do peso até o polo de rotação, que é só esse pedacinho aqui, ó, só daqui até aqui. Então, eu sei que a barra tem metade para cá, que é 0,5, até aqui é 0,2, quer dizer que o DP é 0,3 metros. Tudo bem? Vezes 0,3. Ó, não sei se vocês já não fazem assim. Se fizerem, vamos continuar fazendo. Lembra quando vocês cortam zero dos dois lados da igualdade? Sim? Tipo, divide por 10. Cara, corta o 0, é a mesma coisa. Porque isso aqui é 2 sobre 10, isso aqui é 3 sobre 10. Eu acho mais fácil fazer a conta assim. Dá para cortar. Não podia ser 0,33 aqui, né? Mas 0,3, 0,2 fica bem fácil. É só cortar o 0, é que nem multiplicar por 10 dos dois lados. Então vai ficar F é igual a 200 vezes 3 sobre 2. 300. Quer dizer que a força F é igual a 300 newtons. E aí, se a questão perguntasse qual é que é essa força normal aqui, ó. Vou desenhar aquela aqui embaixo, ó. Normal, que é a força com que o apoio empurra para cima. Normal, que é a única força que aponta para cima, vai ser igual ao peso que aponta para baixo, mais a força F que aponta para baixo. Daí eu posso dizer, essas duas forças apontam no mesmo sentido, embora tenham momentos que tendem a girar em sentidos opostos em relação ao mesmo polo de rotação. Então, normal vai ser igual ao peso, que é 200, mais o 300 que eu acabei de encontrar, quer dizer que a normal vai ser igual a 500 newtons. Não que ele tenha perguntado, né? Mas poderia. Qual é que é a força no apoio?
Qual é que é a força F para manter a barra em equilíbrio? Qual é que é a força no apoio também? Bah, agora eu vou fazer uma pergunta bem louca para vocês. Olha aqui, ó. Se esse apoio aqui eu tivesse numa balança, qual é que seria a indicação na balança? Botei uma balança aqui embaixo, ó. Finge que o apoio em si não tem peso, tá? Qual é que é a indicação na balança? Não é a balança que estaria sustentando tudo? Então ela ia fazer essa força N. Qual é que seria a indicação na balança? 500. Olha como faz sentido. A barra sozinha ela já pesa 200. Mas eu estou empurrando o sistema inteiro para baixo com mais 300. Qual é que vai ser a indicação na balança? 500. Foi? Qual que tu queria fazer? Porque tu disse assim, meu Deus, isso aqui deve ser difícil. Não quero dizer. Ah, vamos lá, gente. Agora eu já faço, 4? Qual que é? Eu tava falando que dessa difícil é essa com só com... Essa aqui? A 12? Uhum. Quer fazer? Vamos fazer? Não? Tá, essa aí tem um vídeo, eu não sei se eu já botei lá, acho que eu já botei. Não? Isso aqui não? Tá, eu vou dar uma olhada, mas eu vou colocar. Já tá na internet. Eu vou apagar daí depois que vocês tirarem fotos, se quiserem, e a gente vai conversar sobre os tipos de alavancas, tá? É legal que a gente vai ver no corpo humano, tu que é físico vai perceber um monte de coisa que tu viu na faculdade lá. Normal. Sabe que quando eu fazia cursinho, o meu, assim, tem um monte. O meu primo, iPhone, 20% de bateria restante. Tá bom, estamos sabendo. Quando parar aqui, a gente viu que parou daí. Mas vai dar tempo. Câmera de continuidade. iPhone de Rafael tem 20% de bateria restante. Que legal, né? E aí agora lançaram o iPhone 17, é isso? 17, como é que é? O Pro custa 18 mil reais, é isso? Todos que lançam esse 18, não, agora se passaram. Não, eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, como assim, cara? Como assim? Era no máximo até 2000, não. Mas agora a gente vai pra 2000 da marca de CD. Novo. Faz um espelho mais. Eu vou ter que trocar pra Samsung. Tem uma tela atrás agora? Tipo. Meu Deus, mas assim, ó, tem espelho de verdade, né? Os espelhos que tu bota na parede. Tipo quando vai tirar uma foto, daí você vê o resultado, sabe? Alguém vai tirar uma foto sua e você quer mostrar. E daí é do lado da câmera. Uma telinha. Basicamente, isso aqui é perguntado no Enem, tá, gente? Então, aqui a gente tá vendo uma coisa que é quase exclusiva deles, tá? Tipos de alavancas. Só tem 3 tipos. Se vocês entenderem a primeira, vocês entendem os 3. E se não entender, daí tenta na segunda, né? E se não der, na terceira. Mas a partir do momento que tu entender qualquer uma delas, tu entende todas. Vou chamar a primeira alavanca aqui de alavanca interfixa. Numa alavanca, sempre tem 3 forças. Tem a força potente, que é quem quer movimentar, geralmente a força muscular. A força resistente, que é quem resiste ao movimento. Geralmente é a carga, é o peso. E a força no ponto fixo, que é a articulação que gira para que a alavanca gire. Então, a alavanca interfixa é aquela em que o ponto fixo está no meio. Por isso que ela chama de interfixa. Então, inter é quem está no meio. Quem? O ponto fixo. Então, eu escrevi aqui, ó, uma alavanca interfixa, o ponto fixo, que vai ser o polo de rotação, né? Ponto fixo tá... Opa, o acento é no ar. Tá no meio. Então, vou desenhar aqui um exemplo bobinho, assim, que não tem a ver com prática ainda, mas é uma barra, que nem a gente desenhou hoje a aula toda, né? Uma barrinha assim. E aí eu vou apoiar ela no meio. Tá aqui, ó, apoiei ela no meio. Esse aqui é o ponto fixo. Esse é o nosso polo de rotação, que agora eu vou chamar ele de fixo. Aí a força resistente, nesse caso, é o peso, ó. Vou chamar de força resistente. E a força potente
vai ser a força que segura essa alavanca. Como um ponto fixo tem que estar no meio, a força potente não pode estar à direita. Então a força potente vai estar desse lado aqui, ó. Força potente. Então aqui é a gente fazendo força, aqui é a carga, pode ter um peso, pode ser o peso da própria barra, que nem a gente viu no último exemplo, era basicamente a mesma coisa, né? Só que ele desenhou a força aqui. Por que essa alavanca é uma alavanca interfixa? Porque o ponto fixo está no meio. Como é que eu relacionaria as forças potente e resistente que atuam sobre essa alavanca interfixa? Ó, a força potente tende a gerar no sentido anti-horário e a força resistente tende a gerar no sentido horário. Eu vou igualar os momentos. Eu vou escrever. O momento da força potente vai ser igual ao momento da força resistente. Opa, botei peso aqui. Força potente vai ser igual ao momento da força resistente. Então, força potente vezes o braço de alavanca para força potente é igual a força resistente vezes o braço de alavanca para força resistente. E os braços de alavanca estão aqui, gente, ó. Isso é o DP, isso aqui é o DFR, ou DR, chama de DR. Exemplos no cotidiano de alavanca interfixa. Qualquer alicate, tesoura, o polo de rotação está no meio. Vou desenhar aqui, ó. Exemplo. Exemplos. É assim, né? Não sei. Tesoura. Vou desenhar aqui, acho que você vai identificar como uma tesoura. Não tá bom ainda, né? Vou melhorar essa tesoura, vou fazer assim, ó. Tesoura da casa da avó. Onde é que tá a força potente na tesoura? Ó, vou fazer assim, tá? Eu vou tracejar um lado da tesoura, porque fica mais fácil a gente olhar só para um, tá? Porque cada um é uma alavanca, só que as duas alavancas estão interconectadas pelo ponto fixo. Então a força potente é onde eu aperto a tesoura, que está a força potente. E a força resistente está no que vai ser cortado. Quando eu boto alguma coisa aqui para cortar, a tesoura, a lâmina da tesoura, empurra o objeto para cortar e o objeto empurra a lâmina da tesoura para não ser cortado, né? Aqui, ó. Aqui está a força potente, resistente, desculpa. E a força no ponto fixo é para onde? Ó, é aqui, né? Pensa comigo, se a barra está aqui, olha o prof, se a barra está aqui, e eu estou empurrando com a força potente para cá, e o que está sendo cortado está empurrando a lâmina para lá, para onde que tem que ser a força resistente? Para cá. Porque daí essa força resistente, que está empurrando a barra para cá, ó, ela vai ter módulo, que é igual a essa força mais essa. Então agora a Luísa vai responder para mim aqui, ó. Qual é que é a força maior? Ah, desculpa. Não, calma. Fixo. Foi mal. Eu escrevi força resistente, né? Ó, força no ponto fixo tem que ser maior que qualquer uma delas, né? Olha só que interessante. A alavanca interfixa, o ponto fixo está no meio e a maior das forças quem que é? Está no ponto fixo. Então o nome da alavanca vai te definir quem está no meio e quem que é a maior das três forças. Sempre. Mais força resistente. E aí aqui para comparar a força potente com a força resistente, ó, daí depende dos braços de alavanca, né? Aqui é o DP e aqui da força potente, né? Aqui é o DR, da força resistente. E aí olha só como é verdade isso, ó. Esse braço de alavanca, que é o DP, é fixo, concordam? Tu bota o dedo aqui, esse é o teu braço de alavanca, não vai aumentar isso. Mas o braço de alavanca para força resistente varia. Porque eu posso cortar alguma coisa bem na ponta da tesoura ou eu posso cortar bem perto da articulação. Quanto menor for o braço de alavanca para a força resistente, maior vai ser a força resistente. Por isso que quando tu quer cortar alguma coisa que é mais dura, tu bota perto do parafusinho. Entenderam? Ah, eu quero cortar uma cartolina mais dura. Bota aqui, ó. O braço de alavanca é menor, a força vai ser maior.
Pensando que tu tem um limite de força que tu exerce no máximo, né? Tem a ver com a tua capacidade de fechar a mão na pinça aqui. Isso depende de quanto a tua mão é forte. Tem um limite. Então, tua força aqui máxima é a mesma, o braço de alavanca aqui é o mesmo. Então, desse lado a gente tem uma constante para o valor de momento máximo. Maior força que tu consegue fazer e o braço de alavanca é fixo. Tipo, esse braço de alavanca não muda, né? Mas se eu diminuir o braço de alavanca do outro lado da tesoura e botar mais perto do polo de rotação, o valor da força que eu vou causar no corte aqui vai ser maior. Por isso que eu sempre trago para cá. Foi? Tudo que tiver fixo no meio, alicate, pode ser alicate de cutícula, pode ser alicate de mecânico, é uma alavanca interfixa. No corpo humano, a alavanca interfixa é a articulação do pescoço. Aí eu vou fazer um desenho aqui, já peço desculpas, né? Porque vai ser um desenho esquisito, tá, gente? Isso aqui é para ser o crânio da pessoa. Isso aqui é para ser o pescoço da pessoa. Como se tivesse um osso inteiro no pescoço, tá? Um robô, né? Humanoide, olha só. Tá rindo ali para nós. E aí eu vou dizer que esse ponto aqui, ó, é o ponto fixo. É o apoio da cabeça na ponta da espinha aqui. Eu não sei como é que chama, sabe? Não sei. É a cervical onde apoia, tem um ponto aqui. Bem onde apoia a cabeça no meio do pescoço. Não sei se tem um nome. Tem um nome? Deve ter, né? Não? Deve ter, enfim. Não, tá. Cervical 1, tá? Então ela apoia em algum lugar no crânio aqui. É, eu não sei. Vamos abrir alguém, vamos ver, tô curioso. Ó, aí o peso vai ser a força resistente, ó. Aqui tá a força resistente, ó, o peso. Ah, vou escrever força resistente. O peso da cabeça, né? Resistente. E a força potente é feita aqui atrás da cabeça, ó. Força potente. Quem que faz essa força? Tem um tendão que puxa a base da cabeça, que está preso no músculo aqui atrás da cabeça. Sempre é assim, né? Então, os músculos que puxam a cabeça. Se a gente não fizer força, a cabeça cai para frente. Principalmente eu sou muito assim, né? Mas eu tenho que ficar fazendo força para a cabeça não cair para frente. Porque ela tá, o peso, né, o centro de massa da cabeça está para frente desse polo de rotação, desse ponto fixo. Tudo bem? Então isso é uma alavanca, o que esse ponto fixo está no meio, a força potente está de um lado, a força resistente está do outro. Interfixa. Foi? Vamos para a alavanca interpotente. Bom, na alavanca interpotente, quem tem que estar no meio? Lembra que o inter é quem está no meio? Então, a alavanca interpotente, quem que está no meio? A força potente. Então, o polo de rotação vai estar numa extremidade, eu vou chamar isso aqui de fixo. Ponto fixo, polo de rotação, tanto faz. A força resistente, daí pode ser assim, ó. Aqui está um corpo pesando, e o peso desse cara vai ser a força resistente. E quem está no meio é a força potente aqui, ó. Força potente. Daí para comparar essas duas forças, braço de alavanca, distância da força potente até o polo de rotação, e aqui também, ó, braço de alavanca, distância da força resistente até o braço de alavanca. Daí eu posso escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó, sempre essa frase é a mesma, tá? Força potente vezes braço de alavanca para força potente igual a força resistente vezes braço de alavanca para força resistente. Daí, olha o prof aqui, ó. Se a força potente está no meio, porque é inter, né? Vou escrever aqui, ó. Força potente no meio. Por isso é interpotente. Se ela é quem está no meio, vocês concordam que ela sempre vai estar mais perto do ponto fixo do que a força resistente? Concorda? Ela é interfixa, então ela está no meio. Então, de um lado vai ter o ponto fixo e do outro lado vai ter a força resistente. Então, quem que vai estar mais perto do ponto fixo sempre? Quem está no meio, que é a força potente. Quer dizer que o braço de alavanca para a força potente vai ser sempre menor do que o braço de alavanca para a força resistente.
Como consequência disso, se o braço de alavanca para a força potente sempre é o menor, a força potente sempre vai ser a maior. De novo, é uma alavanca interpotente. Qual é que é a maior força? A potente. Porque é interpotente, porque a força potente está no meio e a força potente é a maior. Tudo bem? Para onde que é a força resistente aqui, ó? Se eu estou puxando esse corpo para cima aqui, ó, e tem um peso aqui, com certeza no ponto fixo a força é para baixo. Como é que eu descobri isso? Se eu colocasse o polo de rotação aqui, ó, vocês concordam que essa força faria a barra girar assim? Finge que o polo de rotação está aqui, ó. Se eu puxar aqui, a barra não gira assim? Para ela não girar assim no ponto fixo, a força vai apontar para onde? Para baixo. E aqui, força no ponto fixo mais a força resistente vai ser igual à força potente. Então, força potente é igual a força no ponto fixo mais a força resistente. Porque ela é a maior de todas. Foi? Onde é que a alavanca vai ser interpotente? Na pinça. Vou desenhar uma pinça aqui, ó, bem rapidão. Ah, ficou horrível a minha pinça, mas é uma pinça. Onde é que a gente faz força na pinça? A gente faz força aqui, né? Ó, força potente. Onde é que está o ponto fixo? Aqui está o ponto fixo. E onde é que está a força resistente? Aqui, ó. O pelo exerce a força resistente na pinça. Aqui está a força resistente. Qual é que é essa alavanca se a força potente está no meio? Interpotente. Professor, mas quer dizer que a gente faz uma força na pinça maior do que a pinça faz no pelo? Aham. Mas como é que arranca? É que daí ela pega num lugar mais específico, né? A pressão é maior ali e o pelo não consegue sair, né? Mas com a mão a gente não consegue exercer essa pressão no pelo, né? Daí ele escorrega. Mas a gente tem que fazer mais força na pinça do que a pinça faz no pelo. Ó, braço de alavanca menor e aqui braço de alavanca maior. Em relação ao mesmo polo de rotação. Aqui é o DP e aqui é o DR. Quem tem menor braço de alavanca tem mais força. Sabe no corpo humano onde é que é essa alavanca? No bíceps. Ó, osso do braço, ossos do antebraço e aqui tá a mão, né? Mais uns ossinhos aqui, um ossinho aqui. A carga, sei lá, o halter que a gente segura aqui, ó, tem um peso que vai ser a força resistente. Nem tô pensando no peso do braço, tá? O bíceps puxa aqui, ó. Opa, fazer maior. Aqui, ó. Força potente. Daí o bíceps, ele tá puxando o tendão, que tem uma inserção no antebraço. E quando a gente contrai o bíceps, ele puxa esse tendão e levanta o braço. Aqui está a força potente, aqui está a força resistente e o polo de rotação é o cotovelo. Esse é o ponto fixo. Braço de alavanca para força potente, DP. Braço de alavanca bem maior para força resistente. Quer dizer que a gente faz uma força bem maior com o bíceps do que a carga. Quantas vezes maior? Só olha aqui, ó. Quiserem, podem fazer aí, tá? Com a roupa funciona também. Tu vai enfiar o dedo bem no meio aqui, ó, e vai perceber que tem um tendão ali, ó. Tá vendo? Ó, essa é a inserção do bíceps no antebraço. Mais ou menos aqui assim, ó. Então, do cotovelo, que é o polo de rotação, até aqui é o braço de alavanca para o bíceps. Aí vamos ver quantas vezes é maior o braço de alavanca para quem está na palma da mão aqui, a carga, ó. 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 vezes. Se o braço de alavanca para o bíceps é 6 vezes menor do que para a carga que está na palma da minha mão, quer dizer que meu bíceps está fazendo uma força 6 vezes maior. Claro que se eu botar essa carga para cá, ó, diminui a força que eu vou fazendo. Por isso que as velhas carregam as sacolas aqui. Para carregar assim vai ficar fazendo uma forçona, né? Então bota aqui,
faz menos força. Foi? Viu como as velhas são espertas? Tira a foto. Eu vou terminar a última alavanca. Oi. Nesse desenho, não seria força resistente? Já vou ver, deixa eu tirar a foto. Onde? Não seria força resistente? É verdade. Força resistente. Na interpotente está errado. É força resistente. E agora vamos para o último tipo de alavanca, que é a alavanca interresistente. Diz ali que falta 5 minutos para acabar a bateria do meu telefone. Isso não fecha o saldo ou não vai? Não, vai parar de transmitir a câmera só, daí ele vai salvar, mas com preto, né? Porque tem áudio ainda, né? Só não vai receber mais vídeo. Tentar, né? Em 5 minutos fazer. Alavanca inter resistente. Eu não sei se escreve assim, gente. Resistente. Tem hífen? Não tem? Só junta? Não sei. Quem que tá no meio na alavanca interresistente? Então, força resistente, que é a carga, né? Isso. No meio. Então, alavanquinha normal. Se a carga está no meio, né? Se a força resistente está no meio, quer dizer que nas extremidades vai ter a força potente e vai ter o ponto fixo, né? Então aqui está a força resistente. Na outra extremidade, o ponto fixo. E aí na outra extremidade vai estar a força potente. Braço de alavanca para força resistente, DR. Braço de alavanca para força potente, DP. E aí eu vou escrever. Força potente vezes braço de alavanca para força potente igual a força resistente vezes braço de alavanca para força resistente. Quem que é maior? Quem tem menor braço de alavanca. Então, se o braço de alavanca para força resistente é menor, a força resistente é maior. Claro, é uma alavanca interresistente, ela tem que ser a maior força. E se ela é a maior força, a força resistente, vou desenhar menorzinho aqui, a força potente. Para onde tem que apontar a força no ponto fixo ali? Olha só, o ponto fixo está empurrando a barra para cima ou para baixo? Porque a gente não desenhou a força aqui, né? Ó, a força maior é para baixo, uma menor para cima. Então essa força aqui tem que ser para onde? Para a resultante ser nula. Se fosse para baixo ia somar com essa, né? Mas essa já é a maior. Então vai ser para cima. Então a força no ponto fixo aqui é para cima. Sempre pensa assim, ó, as outras duas são ao contrário da maior, que está no meio, sempre. Então, força resistente aqui, que ela é maior, ela vai ser a soma das outras. A maior é a soma das outras duas sempre. Então, aquela que está no meio é a soma das outras duas. Força potente mais a força no ponto fixo. Exemplo de alavanca interresistente, quebra-nozes. Ó, exemplo. Aí, o quebra-noz vai ficar mais feio do que a pinça, tá, gente? Eu já aviso. Aí do outro lado é para ser igual, né? Mas daí vai saber se vai ficar igual mesmo. Pronto. Aí a nós, né? A nozes. A nós, que tá aqui, ó, bolinha. Ela vai fazer a força resistente sobre uma alavanca. Tá, força resistente. Ah, não. Vermelha é a potente, né? Desculpa. Então, essa aqui vai ser a força resistente sobre a alavanca aqui do quebra-nozes, né? Força resistente. Esse é o ponto fixo, né? Onde junta as duas alavancas. Tô cuidando lá se vai desligar o negócio ou não. E a força potente é onde nós, não as nozes, né? Força potente. Aperta para quebrar nós, né? Braço de alavanca para força resistente, DR. Braço de alavanca para força potente, DP. Aí pensa sempre numa das alavancas, tá? Para não te confundir, pensa só numa que é mais fácil. Mas nas duas acontece a mesma coisa. E no corpo humano, essa interresistente é esse movimento aqui, ó, quando a gente fica na ponta do pé. Quando a gente fica na ponta do pé, aqui está o chão. Daí, meu pé vai ficar lindo aqui, né? Aqui, ó.
Isso aqui é o pé, tá? O osso do pé. Aí aqui tá o... Isso. Como? É chato. Isso, não, é que é só o osso, né? O osso é chato. Tô justificando meu desenho ruim, tá? O resto da nota é a nossa, né? Ó, ponto fixo é a articulação do calcanhar. Eu não entendi isso. Não, o ponto fixo é aqui, ó. Foi mal. Fixo. Ele realmente não sai do lugar, né? A gente gira em torno da ponta do pé. Aí a força potente é a força da panturrilha, da batata da perna, né? No calcanhar, aqui com o tendão de Aquiles, né? Então aqui está a força potente. E a força resistente está no peso da pessoa, tá? Eu vou botar como se fosse o centro de massa direcionado aqui, ó, para a direita da força potente. Aqui está o peso da pessoa. Peso vai ser a força resistente. Braço de alavanca para força potente. Braço de alavanca para força resistente. Foi? Então, o tipo de alavanca é bem simples. Inter potente, potente está no meio. Inter fixa, fixa está no meio. Inter resistente, resistente está no meio. E essa sempre é a maior. Na interpotente, a força potente é maior. Na interfixa, a força no ponto fixo é maior. E na interresistente, a força resistente é maior de todo mundo. É o peso da pessoa. Tá? Eu desenhei só uma setinha para cima, assim, como se fosse o peso da pessoa aplicado no pé. Tudo bem? Podem tirar foto. E deu tempo, né? Deixa eu parar de gravar lá.